Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, toda novidade está em Deus. Os dias foram criados pelo Pai Eterno. É Ele que realiza tudo em todos e é dele que vem a saúde, a paz e a esperança. E quando desejamos a alguém feliz ano novo, que cada dia desse ano seja melhor, que tudo se realize na tua vida, muita saúde, paz e esperança. Muitas destas nossas palavras são vazias de verdade. E Deus não se aproxima do coração fingido, pois detesta a hipocrisia, mantendo-se longe do coração cheio de falsidade. Então, como é possível desejar o bem quando não se tem o bem dentro de si? Como é possível desejar alegria quando nos falta esse fruto no coração? Como é possível desejar a felicidade quando muitas vezes não temos nem noção do que é ser verdadeiramente feliz? O livro do Apocalipse, no capítulo 21, nos diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, Deus colocou no coração do ser humano o desejo profundo pela eternidade. Contudo, nós não conseguimos perceber completamente o que Deus realizou. São Francisco de Assis disse que a verdadeira alegria é doar-se em Deus e por isso não pode haver felicidade para o homem a não ser alegrar-se em fazer o bem durante toda a sua vida. Alguns, no entanto, dizem, alimentados pelo seu pecado, pela sua própria inabilidade e desconhecimento da verdade, que basta fazer o bem, que não se precisa de religião, não se precisa de igreja. Porém, a Bíblia diz que a palavra de Deus é o tesouro da sabedoria. São Tiago diz que a verdadeira religião é ajudar órfãos e viúvas. E Jesus fala sobre a importância da igreja quando ele mesmo afirma que sobre esta pedra, ele mesmo edificou a sua igreja. A fala de muitos revela a sua própria ignorância. O livro do Eclesiástico diz que toda a sabedoria vem de Deus e está com ele para sempre, que a criou, que a conheceu, que a enumerou e que a derramou sobre todas as suas obras, repartindo entre os seres vivos e concedendo-a a todos aqueles que o amam. Mas o que é a sabedoria de Deus? O texto bíblico diz que é o temor do Senhor, glória, honra, alegria e coroa de júbilo, que alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Quem teme ao Senhor acabará bem e será abençoado no dia da morte. O temor ao Senhor faz florescer a paz e a saúde. Para quem deseja sabedoria, deve observar os mandamentos. Então, essa sabedoria lhe será concedida. O temor do Senhor revela a nossa filiação divina, gerando no mais íntimo de nosso ser profundo desejo de não magoar nem ofender aquele que nos deu a vida e vive em cada um de nós. Não por medo, mas por respeito, amor, obediência, reconhecendo-o como Pai e Criador do céu e da terra. Josué, no capítulo 1 de seu livro, foi admoestado a se esforçar e ter bom ânimo, seguindo e não se desviando da lei. Ser prudente e meditar a palavra de Deus dia e noite. No capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, diz que Jesus foi para Tiberíades, do outro lado do mar da Galileia, e uma grande multidão o seguia, pois via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, assentou-se ao monte com seus discípulos e, vendo aquela multidão, teve compaixão e disse para todos se assentarem. Eram em torno de 5.000 homens, nos diz o texto bíblico. Como havia apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus tomou os pães e, depois de dar graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E depois de estarem saciados, Jesus pediu para recolher o que sobrou e se encheram 12 cestos. Todos, vendo o milagre que Jesus havia realizado, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, lendo-lhes a intenção de torná-lo rei, retirou-se sozinho para o monte e depois foi a Cafarnaum. E no dia seguinte, a multidão foi em busca dele. Ao que Jesus disse:
Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus o selou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que os ressuscite no último dia. Portanto, todo aquele que vê o Filho e crê nele, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá. Viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. A partir dessas palavras de Jesus, algumas pessoas já deixavam de segui-lo, pois achavam que sua doutrina era muito dura, pesada e difícil de suportar. Foi quando o Senhor perguntou aos 12, isso vos escandaliza? Quereis vós também retirar-vos? Pedro então respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente em Jesus as palavras são eternas. Não há outro Senhor, não há outro Rei, não há outro Deus. Jesus afirmou que muitos creem na sua palavra, nessa palavra que é eterna, que salva, nessa palavra que cura e liberta. Jesus, em sua plena sabedoria, nos deixou um grande sinal da sua presença na Eucaristia. E muitos não creem na sua palavra, fazem de seus pensamentos seus próprios ensinamentos. Falta-lhes a humildade e sobra-lhes o orgulho. Porém, é pela humildade que chegamos mais perto de Deus. A humildade nos faz entender que a cruz é o único motivo de glória. Na carta aos Gálatas 6,14, São Paulo confirma isso quando diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 2, São Paulo nos diz que Jesus mesmo, tendo a natureza de Deus, não se prevaleceu da sua condição divina, pelo contrário, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens e vivendo a vida comum de um ser humano. E em obediência a Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou com um nome que está acima de todos os nomes, e para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e também nos infernos, e que toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus esconde a sua glória na Eucaristia.
Na hóstia consagrada, Deus vem em humildade, e ao pão vivo descido do céu e presente no sacramento do altar é que aprenderemos a ser também sábios, mansos e humildes de coração. Jesus submete a sua divindade e realeza para se perpetuar entre os homens, e nesse mistério de amor nos dá a graça da cura de nossas feridas e mágoas, nos liberta da morte de nossos pecados e nos premia com a salvação eterna. O Rei da Glória se rebaixa para exaltar os que nele creem. Jesus se esconde na hóstia consagrada para que possamos nos aproximar-nos dele sem medo e então desfrutar do seu amor. Na Eucaristia, Jesus se manifesta e opera, não pela glória, mas pela sua humildade e presença. Jesus se aniquila para que todos possam vir até ele e afastou-se quando queriam lhe fazer rei, e agora também se humilha na sua beleza escondida para curar a todos os que o amam. Jesus na Eucaristia é vida para a vida das pessoas. Irmão, Jesus se deixa prender, se deixa insultar, escarnecer, pois é pelo seu sofrimento que redime a natureza humana, pelo seu corpo mutilado, pelo seu sangue derramado. O mesmo corpo e sangue que podemos receber durante a Santa Missa. Quanto amor nos deixou! Jesus desceu ao último nível da criação, quando nos deixou a Eucaristia, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, revestindo-se das simples espécies do pão e do vinho. É nessa sabedoria do temor de Deus e na humildade que reconhecemos que sem Deus somos apenas pó, a miséria do nada. Mas quanto mais nos diminuímos, mais Jesus Cristo cresce. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono é o Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder para sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.